Amém, igreja? Uma alegria poder estar aqui hoje, compartilhando com todos vocês alguns pensamentos que eu venho tendo, algumas coisas que eu venho aprendendo junto à palavra de Deus. Tem me encorajado bastante. Eu acredito que todo mundo aqui hoje também possa sair inspirado pelo que a Bíblia me tocou nesses últimos dias. Queria começar falando um pouquinho sobre esses pensamentos. Eu não sei vocês aqui, mas eu, quando eu era pequeno, algumas coisas me davam muito medo. E nessa vida, algumas coisas realmente trazem a nós medo. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, o que me dava muito medo era ver uns filmes de terror. Eu sou o filho caçula de uma família de 6 filhos, e aí eu esperava a noite chegar, para junto com os meus irmãos, assistirmos ali aquelas histórias. Sexta-feira 13, Fred Krueger, Cemitério Maldito. E aí eu não conseguia dormir, logicamente, mas eu gostava. E me dava medo. Eu também tinha medo do escuro. Então, uma situação assim que ficava muito escuro, acabava a luz, eu ficava com medo para onde que eu ia, se alguém vinha me pegar. Eu via muitas histórias na escola, às vezes dos meus próprios irmãos, que eram os mais velhos, que me assustavam. Eles tinham prazer nisso. Não sei se acontecia com vocês também, mas acontecia bastante na minha vida. E tem um episódio que eu lembro muito bem. Eu tinha aproximadamente 6 anos, é a idade que a minha filha tem hoje, e eu estava brincando junto com os meus irmãos. E aí, de repente, tinha um tonel azul em casa. Não sei se vocês tinham aqueles tonéis grandes, azuis, né? E de repente eles me colocaram lá dentro daquele tonel. E por algum motivo, eles me esqueceram dentro desse tonel. E eu fiquei lá, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar esquecido aqui para o resto da minha vida. Eu comecei a chorar, a gritar, e ninguém via me acudir, ninguém via me salvar. Eu lembro que foram em torno de 30 minutos, né? Minha mãe disse que foram 30 minutos, mas para mim foi mais de um dia. Que eu fiquei ali, sozinho, triste, inconsolável e com muito medo do que poderia acontecer. E é assim na nossa vida. O medo, ele faz parte da nossa natureza humana. Ele acontece, independente da idade que a gente tenha. A gente tem medo de algumas coisas. Pensando hoje, o que te dá medo? O que faz você ficar assim, angustiado, trêmulo, muitas vezes? Eu quero compartilhar o Salmo 55 e alguns pensamentos que eu tirei dessa escritura. Vamos lá em Salmo 55, a partir do versículo 1. Salmo 55, versículo 1. A Bíblia diz assim: ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte recai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição. As ruas estão cheias de exploração
e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade. Íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. Que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas, em que eu luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota. Pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Pai, é um privilégio poder ter a Bíblia como um livro que nos auxilia, Pai, a tomarmos as melhores decisões nas nossas vidas. Pai, obrigado porque ela nos dá uma inspiração para vivermos uma vida que o agrade. Pai, cada escritura que nós lemos, elas tocam profundamente nos nossos corações. Pai, várias dessas histórias se repetem constantemente nas nossas vidas. Deus, que a gente consiga, Pai, neste dia, entender qual é a necessidade que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja um espelho para o Senhor, de muita gratidão. Pai, uma vida que causa uma diferença nas pessoas ao nosso redor, com os nossos filhos, os nossos familiares, Pai, as nossas esposas, os nossos maridos. Pai, que a gente não viva uma vida somente para agradar o nosso coração, mas que a gente tenha a disposição de fazer aquilo que é melhor para o Senhor. Pai, arranca de nós qualquer tipo de preguiça, qualquer tipo, Pai, de coração leviano, que muitas vezes é levado de um lado para o outro, e nós não tendenciamos a obedecer a Tua palavra. Pai, que a gente tenha um coração como o de Davi, de ter um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, Pai. De poder falar com o Senhor coisas que realmente acontecem nas nossas vidas. E não tememos o julgamento e a justiça dos homens. Deus, muito obrigado por essa manhã. Nos inspire, Pai, a termos uma excelente reflexão na Tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro imensamente grato por tudo e por todos. Amém. Amém, irmãos. Então, essa escritura, ela me causou várias reflexões. É incrível poder pensar aqui no contexto da vida de Davi, né, e sua história como rei de Jerusalém e de Judá, mas da cidade de Hebrom. A intimidade que Davi tinha de falar com os seus sentimentos a Deus eram de fato impressionantes. A Bíblia mostra com muita clareza que Davi aprendeu a ter essa intimidade com Deus. Estava conversando com alguns irmãos aqui, hoje de manhã, no convívio, e não é algo natural nós, principalmente nós homens, a termos intimidade com Deus e falar que nós temos medos, aflições, angústias que assolam o nosso coração. Davi, ele compreendeu isso muito bem, porque nesses salmos ele sempre está falando sobre os seus sentimentos, a forma e a intimidade que ele tinha com Deus realmente
nos causa uma reflexão muito poderosa. Sabe, meditar na palavra de Deus e falar com Deus é um dos grandes benefícios que nós temos nesta vida, amém? Nós precisamos cada vez mais nos relacionarmos com Deus com muita intimidade, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando no nosso dia, na nossa vida, e nós precisamos ter essa troca constante com Deus. Davi, ele conhecia isso muito bem. Ele tinha um autoconhecimento sobre si mesmo, e a sua humildade perante o Altíssimo era impressionante. Sempre pronto a trazer para Deus as suas aflições, sempre pronto a falar com Deus. Lá em 1 Crônicas 29, não precisa ir lá, do versículo 26 ao 27, a Bíblia fala que Davi reinou por 40 anos em Israel. 40 anos, imagina o que aconteceu durante todo esse tempo. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito das histórias de reis, de filmes, né, de histórias sobre reis. E às vezes quando a gente assiste filmes, lê algumas histórias, o rei é sempre o último, né, a ir para a guerra. Primeiro vai o batalhão, os soldados, daí tem os capitães, daí tem outras pessoas. O rei está sempre protegido, né, por muitas pessoas ao redor. E o rei, dificilmente ele demonstra alguma fraqueza. Imagina para o soldado, né? Imaginar que o seu rei tem medo. Deve ser muito frustrante. Não é mesmo? Mas Davi aqui ele foi muito profundo e ele relatou as coisas do seu coração. Para um rei tem responsabilidades, um rei ele tem planos, ele tem estratégias, ele precisa se antecipar a algumas coisas que vão acontecer antes, para ele, de fato, exercer essa função de rei, como um homem que vai tocar o coração das pessoas, a fazer o que ele quer. Sabe, a liderança de Davi, demonstrando a sua fraqueza, me ajuda muito a entender o meu coração. Davi fala durante todo esse salmo que ele teve medo, que ele foi perseguido, que ele até desejou fugir e que ele foi traído por um conhecido. Sabe, são sentimentos que por muitas vezes passam no nosso coração também. Situações comuns, a maioria de nós que estamos aqui essa manhã, situações que acontecem diariamente na nossa vida. Deus deseja que a gente tenha uma relação com Ele muito verdadeira. Eu fiquei lendo esse salmo e pensando em algumas fases da minha vida, mais precisamente essa que eu estou vivendo agora, algumas perseguições, algumas responsabilidades, algumas pressões e medos que muitas vezes vêm ao meu coração. Eu trabalho numa empresa há 5 anos e meio, na área comercial. Eu não sei se para vocês é muito diferente a minha realidade que eu vou falar aqui, mas eu acredito que para muitos devem ser. Há muita perseguição, há muita pressão, né? E a gente sabe que a situação no país nesses últimos 5 anos não foi nada fácil. E aí, cada vez mais essa pressão ela tem aumentado. E tem me causado várias reflexões internas. Eu trabalho de segunda a sexta, é um trabalho bem exaustivo. Eu fiquei pensando no meu tempo. Eu passo, às vezes, na semana, 70% do meu tempo trabalhando. E olhando para números, resultado, metas, e tentando chegar nesses indicadores o mais rápido possível, para cada vez mais tomar menos pressão. E aí, essa pressão ela vem, não interessa, né, se você é bom ou não, a empresa não avalia isso, ela avalia o seu resultado, o que você consegue entregar. E isso está me causando, né, nos últimos meses, uma pressão enorme assim.
E eu fiquei pensando um pouco da minha vida. Há um mês e meio atrás também, eu vivi uma situação bem difícil. Eu sou casado há 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano agora, com a minha esposa. Né? A gente namorou, casou aqui no Reino. E aí a gente viveu uma situação, nesses últimos anos, bem difícil. A minha esposa ela precisou fazer uma cirurgia, né, por conta de algumas situações da saúde dela. E aí veio no meu coração o medo da cirurgia, o medo do que poderia acontecer depois, e vários pensamentos, às vezes até negativos, em torno do que estava acontecendo. Após essa cirurgia, minha esposa, ela foi detectada que ela não pode ter mais filhos, ela retirou o útero, e eu lembro de uma conversa, um dia, com a minha filha de 6 anos, a gente explicando para ela que ela não poderia ter um irmão. Foi um momento muito difícil, porque no coraçãozinho dela ali, ela tinha desejo de ter um companheiro, um irmãozinho ou uma irmãzinha, e poder brincar, se divertir. E aquilo tocou profundamente o meu coração, tendo que explicar para uma criança de 6 anos um sonho que talvez para ela nunca iria se realizar. E aquele medo, né, de não ver aquele sonho dela se realizando. Eu sou um filho de uma família, como eu falei, de 5 irmãos. Né? Para mim é uma alegria ter irmãos, e eu não poder proporcionar isso fisicamente para minha filha foi muito difícil e me deu muito medo. É diferente pensar nesse medo de Davi e com o medo que nós sentimos. Eu falei um pouco do meu, mas eu sei que cada um aqui tem o seu próprio medo, tem a sua própria angústia, o seu próprio sofrimento. E muitas vezes lidar com isso não é fácil. A gente precisa cada vez mais entregar o nosso coração ao nosso Deus. A Bíblia fala que Davi aqui estava numa situação muito pior. Existia até o risco da sua própria vida. Sabe, pensar como um rei já teve medo, e muitas vezes no meu coração, que às vezes eu tenho receio de falar para Deus o que eu sinto, me ajuda a entender o quanto fraco eu sou. O quanto eu preciso cada vez mais ter a dependência de Deus na minha vida. Deus ele quer nos ouvir, independente do que está dentro do nosso coração. Ele quer que a gente seja sincero. Ele quer que a gente seja verdadeiro. Ele quer que a gente seja honesto conosco. Porque é aí que ele vai trabalhar. As situações difíceis, elas vão acontecer nas nossas vidas. Independente do momento que você está vivendo hoje, as situações difíceis vão acontecer e a gente precisa saber lidar com elas. Quão preparado nós estamos para enfrentar os nossos desafios? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia fala: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus lhe dará forças a vocês para suportá-las, e assim vocês poderão sair dela. Sabe, eu fiquei pensando, Davi como rei, ele tinha certeza que Deus poderia dar uma válvula de escape para ele mediante essas situações. E nas nossas vidas também é assim. Deus sempre vai nos dar um caminho para que a gente consiga suportar a dor e o sofrimento que acontece nas nossas vidas. Nós precisamos ser fortes para a gente conseguir vencer todos esses obstáculos que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Ele vai vir, independente do que você faça. As situações difíceis vão acontecer. É engraçado pensar que Davi falou: puxa, eu queria um lugar de descanso. Ah, Deus, se eu tivesse um lugar de descanso. Não é conosco muitas vezes assim também? Eu lembro no dia que a minha esposa fez a cirurgia, eu
era um dia bem tenso, assim, porque eu tinha que entregar o resultado da equipe, e aí estava na rua trabalhando, daí fui buscar ela depois no hospital, trouxe ela para casa cansado, esgotado, fisicamente, emocionalmente. Daí de repente toca o telefone. Eram meus cunhados. Todo mundo aqui deve ter um cunhado, né? E aí, minha esposa tinha acabado de chegar do hospital, e aí eles foram nos visitar. E eu fui olhar para a cozinha, não tinha nada. Eu falei, e agora, hein? O que eu vou fazer? E aí fui lá preparar alguma coisa para eles comerem, para eles chegarem em casa. E eu não estava com o coração de receber ninguém naquele dia. Só queria chegar em casa, descansar. Um dia totalmente atribulado. E aí eu tive que servir, dar meu coração. E aí chegou meu cunhado, minha cunhada, o irmão dele. Depois chegou meus parentes também. A casa lotou. E a minha esposa ainda estava um pouco debilitada. E eu tive que preparar lá algo para eles comerem. E aí me veio esse pensamento. O que eu queria agora era um lugar de descanso. Deus me dá uma oportunidade para eu fugir daqui. Talvez me trancar dentro do banheiro, ficar lá até todo mundo ir embora. Mas não, fui lá e falei, puxa, eu tenho que ter um outro coração. Eu sou um discípulo, eu sou um cristão e eu preciso servir. E eu fui lá, mesmo com todas essas situações na minha cabeça, e fui servir lá os meus cunhados, minhas cunhadas, meus parentes. Saíram de casa, estava aquela bagunça, depois fui arrumar, daí ainda tinha que dar banho na criança, da minha filha, dar a janta. Enfim, essas situações que nós, como pais, sabemos muito bem como que acontece. E aí eu sou muito grato à minha esposa, porque às vezes quando acontecem essas situações, que nós vemos o trabalho das nossas mulheres, porque de fato elas são uma guerreira. Além de cuidar da casa, trabalha fora, é uma alegria para o meu coração. Mas servir, irmãos, é algo que deve ser algo que nós devemos fazer. Independente se a gente está com o coração ou não. Nós devemos nos doar mais, fazer mais. Sabe, eu fiquei pensando na vida de Davi. Ele mesmo sendo um rei, tendo muitas responsabilidades. A Bíblia dá vários significados e características da vida de Davi. Fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Fico imaginando um homem com tanta coisa para fazer. Ainda assim, ele ia lá e servia com todo o coração. Ele cuidava do seu exército. Ele tinha um relacionamento próximo com Deus. Sabe, às vezes eu fiquei pensando na minha vida, poxa Deus, eu trabalho tanto. Daí tem as responsabilidades da igreja, tem as responsabilidades da minha família. Eu sou, como eu falei, né, o filho caçula. E por ser cristão, às vezes minha mãe pensa que eu sou o mais responsável lá de casa. Daí toda a situação que tem que resolver, me coloca no meio lá. E eu vou administrando as coisas ali, né? E aí, às vezes, vem essa pressão do cotidiano, né? Poxa, tanta responsabilidade, agora minha filha com 6 anos, crescendo, falando palavras que a gente nunca ouviu falar, e aí fazendo perguntas que a gente não sabe nem como responder. E aí vem a pressão do dia a dia. No trabalho, no casamento, no reino. Sabe, uma característica de Davi, de ser trabalhador, como todos os outros grandes homens da palavra, me deu essa convicção que vai ser assim até o final da minha vida. Se eu quiser ser um homem usado por Deus, eu vou ter que trabalhar. Sabe, se a gente for ver as necessidades que nós temos aqui na igreja, se cada um fizer, ainda vai ter mais trabalho. E quando a gente mudar, vai ter mais trabalho ainda. Porque Deus busca os seus trabalhadores. É isso que Deus está buscando, homens e mulheres que vão, de fato, fazer a diferença. Davi aqui estava angustiado pela pressão que ele tinha, as responsabilidades. Mas ele termina o salmo falando que ele ia colocar a confiança dele em Deus. Sabe, o medo, ele vai existir nas nossas vidas. A pressão, o sofrimento, a angústia. Mas como que nós vamos lidar com isso? É isso que nós devemos aprender hoje. Saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os problemas. Faz muita diferença nas nossas vidas. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. A Bíblia fala assim:
Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Sabe, ler essa escritura me dá muita alegria, porque por muitas vezes a gente acha que está pronto. A gente acha que está pronto para fazer as coisas. E aí quando vem uma pressão externa ou uma dificuldade, a gente começa ali a bambear. Sabe, a gente precisa entender que Deus, Ele começou o bom trabalho, Ele vai terminar. Mas não vai ser hoje. Ele está a cada dia nos ajudando a modelar o nosso coração, a fazer com que a gente aprenda coisas novas, a fazer com que as nossas atitudes possam de fato mudar para o nosso Deus. Nós não estamos completos ainda, e isso é bom. Olha a esposa, seu marido ele não é um homem completo. O que você tem exigido dele muitas vezes? Marido, a sua esposa também ainda não é uma mulher completa. Aprenda a lidar com as dificuldades, aprenda a lidar com os problemas. Nós precisamos disso até o final das nossas vidas. Deus está nos moldando para sermos cada vez mais completos com Ele. Amém? Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Como discípulos, nós devemos sempre estar prontos e preparados para fazer o melhor para o nosso Deus. Lá em Gálatas fala isso, né? Gálatas 6:9, que a gente não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo nós vamos colher. O que será que nós queremos colher ao final das nossas vidas? Eu fiquei pensando nisso. Davi, com toda essa dificuldade, hoje ele é lembrado como um homem poderoso, um rei que fez a diferença, um homem na qual nós nos espelhamos. Eu fico pensando, qual é o legado que eu vou deixar para minha filha de 6 anos? O que ela vai falar? Quem foi o João? Quais foram as atitudes, as principais lembranças que ela vai conseguir ter ao longo da vida? Nós precisamos construir coisas sólidas com Deus. E para isso nós precisamos de tempo. Ontem nós estávamos num grupo lá falando sobre isso, cada vez mais aprender mais sobre a palavra, não ficar só no raso das escrituras sagradas, ter mais profundidade, ter mais conhecimento, buscar de fato algo novo para as nossas vidas, olhar para as nossas fraquezas e trabalhar em cima delas, não se conformar. Sabe, às vezes nós nos conformamos com as nossas fraquezas. Puxa, eu sou fraco. Eu sou fraco no evangelismo. E aí a gente não evangeliza. Eu sou fraco na minha pureza. E aí a gente aceita quando a gente cai nas tentações. Eu sou fraco nas minhas finanças. E aí quando você tem uma dívida, você não paga. Ou às vezes você deixa de dar oferta. A gente acaba se conformando com um padrão que não condiz com a palavra, que não condiz com esses grandes homens de Deus. Imagina os desafios que eram enormes para Davi. Liderar um grupo, liderar Jerusalém. Muitas pessoas querendo matar, muitas pessoas querendo agredir, ferindo a sua família. A Bíblia fala que Deus tirou um filho dele. E ainda assim ele permaneceu fiel após isso. Sabe, é um grande exemplo de um homem que superou os seus medos, superou as suas fraquezas, e que hoje é um grande exemplo para mim e para todos nós, amém? Sabe, qual é o legado que nós vamos deixar nas nossas vidas? O que nós temos colhido? Eu fiquei pensando em alguns medos que tem no meu coração. Sabe, às vezes vem o medo de perder o emprego. Porque na empresa, às vezes, nós somos apenas um número.
E a gente que muitas vezes tem família, a gente tem contas a pagar, e vem a pressão e você fica com medo. Às vezes nós temos medo de dar um conselho errado para alguém. Puxa, eu vou dar um conselho, mas eu não estou confiante disso. A gente vai para a palavra e ainda assim tem dúvidas no nosso coração, principalmente nas questões mais delicadas. Nós temos medo de tomar decisões erradas e precipitadas. Às vezes medo de não ver a nossa igreja em casa crescer. A gente coloca planos no papel, vai para a rua, evangeliza, e as coisas não acontecem. Às vezes você está com aquele estudo ali, no fundo do coração, às vezes a gente desiste, porque a gente tem medo, porque a gente não acredita. Sabe, ter esse medo como Davi, de ser traído por amigos, por colegas. Quem aqui não tem um amigo ou um colega no trabalho que às vezes você desconfia da intenção? E às vezes nós temos medo dessa traição. Medo de não ver os nossos filhos seguir a nossa fé. Às vezes passa pela nossa cabeça alguma coisa ruim que pode vir a acontecer. Isso às vezes pode travar, né, o nosso ensinamento a eles, a nossa visão pelos nossos filhos. Sabe, mas ter medo é algo natural. O que nós não podemos é viver pelo medo. Sabe, lá em 1 João, a Bíblia fala que o verdadeiro amor afasta o medo. O medo, ele vai existir, como existiu na vida de Davi, mas ele deve ser passageiro. Sabe, Davi lá no final do texto, ele fala: eu confiarei no Senhor, e bola para frente. Ele teve uma visão maior. Se a gente for lembrar de Cristo também, lá no Getsêmani, ele orou, ele estava angustiado, mas no final, ele venceu. Ele foi vitorioso perante o medo. Nós, como discípulos e cristãos, nós devemos imitar a mesma atitude de Davi e de Jesus, mediante ao medo. Nós precisamos ser maior do que o nosso medo. Sabe, mas para isso nós precisamos ter uma relação muito mais profunda e honesta com o nosso Deus. Lá no versículo 22 desse salmo, eu vou gravar esse salmo aqui e colocar lá na cabeceira da minha cama, essa passagem do Salmo 55, no versículo 22. A Bíblia fala: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Sabe, quando você lê uma escritura como essa, de fato você acredita? Eu parei para pensar no meu próprio coração. Deus, será que de fato eu acredito que Deus nunca vai deixar com que eu fracasse? Porque às vezes fracassos acontecem na nossa vida. Mas a Bíblia está falando aqui que Deus nunca vai deixar que a gente fracasse. Porém, tem um preço que nós precisamos pagar, que é o preço da obediência. Sabe, lá na área comercial nós temos um lema. Quando nós falamos sobre metas, clientes, a gente fala que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. A gente sempre está disposto a ter esse tipo de pensamento. Seja num cliente, seja numa venda, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Sabe, eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Nós nunca vamos perder com Deus. Ou nós vamos ganhar, ou nós vamos aprender com as situações ruins que acontecem. E vão acontecer situações ruins na nossa vida. O que a gente precisa fazer é aprender com cada situação. A Bíblia fala que para tudo existe um propósito. E às vezes quando vem o medo, a angústia, o sofrimento, nós queremos esquecer de Deus. Nós achamos que Ele não está ao nosso lado. Olha, todas as situações difíceis
que acontecem, existe um propósito. Você acredita nisso? Nós precisamos acreditar que existe um propósito por trás das situações difíceis, dessas perseguições que acontecem na nossa vida. Olha, nós moramos num país, como já foi falado em outras pregações aqui, que nos dá a liberdade, não é, de proclamar a palavra, de evangelizar. Mas a gente sabe que existem outros que as pessoas são perseguidas, mas ainda assim realizam um trabalho. Isso me faz refletir, por que eu não faço? O que me impede de ser um homem mais evangelístico? O que me impede de ser um homem que vai servir mais as pessoas, abrir a minha casa, né? Receber os meus amigos? Nós precisamos ter um outro nível a cada instante da nossa vida. Isso é crescimento, buscar a evolução. Buscar a evolução como cristão, buscar a evolução profissional, buscar a evolução como marido, como pai, como filho. Em cada área das nossas vidas, nós precisamos querer o melhor. Como Davi quis o melhor, ele foi atrás desde pequeno. Lembre-se lá de Davi e Golias, ele já estava disposto ali a dar o coração dele para servir a Deus. Ele não via o tamanho de Golias, ele viu o poder de Deus. A pergunta é, o que nós estamos vendo nas situações difíceis? O que nós estamos olhando? Nós precisamos fazer essa reflexão. Sabe, ter um relacionamento com Deus como Davi teve, nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço para acordar mais cedo, pagar o preço para a gente poder se planejar melhor, comprar livros, fazer planos de como nós podemos ler a Bíblia, onde nós vamos tirar coisas novas. Nós precisamos pagar o preço de estar com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de relacionamento de discipulado, de parcerias de oração. Nós precisamos pagar o preço na nossa igreja em casa, não ir só para receber, ir para dar. Pagar o preço de procurar um local para a gente poder se encontrar. Não deixar isso na responsabilidade somente dos líderes. A gente precisa participar da evolução do reino. Nós precisamos cada vez mais ser protagonistas nessa história. Protagonista lá no seu bairro, lá na sua família, com seus vizinhos. Tocar o coração de alguém com a sua atitude e com a sua ação. A gente precisa cada vez mais vencer os nossos medos, como discípulos e como irmãos, para a gente poder se ajudar cada vez mais dentro da igreja e principalmente também fora dela, fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe, eu fiquei pensando nesse versículo, que a Bíblia fala que Deus vai nos ajudar, porém Deus também fala que Ele vai ajudar a pessoa que lhe obedece. Sabe, obediência é algo que nós escutamos desde pequeno. Como eu falei, eu fico lá com a Manuela, às vezes tentando ensinar alguma coisa, e às vezes é difícil com o filho. A gente fala 1, 2, 3, 4... até ele começar a obedecer. E nós somos assim com os nossos filhos. Sabe, Deus também tem muito mais paciência do que a gente conosco. Porque muitas vezes nós caímos, nós desobedecemos a Deus. Nós queremos seguir os instintos do nosso coração. E muitas vezes nós fracassamos, porque a gente deixa de obedecer a Deus. Uma pergunta que eu tenho hoje é: pelo que a gente troca a obediência? Eu fiquei pensando na minha vida, eu tenho 19 anos como cristão, e por muitas vezes que eu quis trocar a obediência por alguma coisa que eu queria, que não era a vontade de Deus, o que aconteceu na minha vida foi o fracasso. E se você perguntar para qualquer pessoa que está do seu lado,
Os fracassos que aconteceram na vida delas, muitas vezes aconteceram porque elas desobedeceram a Deus. Sabe, a troca que nós fazemos pela desobediência, ela é momentânea. Talvez aquilo que você quer fazer que vai contra a palavra de Deus, vai te dar um prazer, vai te dar uma alegria, porém vai ser muito passageiro. E o que vem depois é o fracasso, a decepção, o sofrimento, as lágrimas e por muitas vezes consequências que vão mudar o rumo das nossas vidas. Que por mais que você mude, elas vão ser eternas, vão ser ali até a sua morte. Sabe, nós não devemos trocar a obediência de Deus pela desobediência do nosso coração. Como cristão, nós devemos pensar que com Deus nós sempre vamos ter a vitória. Que com Deus nós vamos seguir o caminho certo e o único caminho que vai trazer para a gente a alegria. Sabe, Davi, ele termina o Salmo falando que ele vai colocar a confiança dele no Senhor. Minha pergunta final é: onde nós estamos colocando a nossa confiança? Você confia em Deus até o final das suas vidas? Confia em Deus em todas as circunstâncias que acontecem no seu dia a dia? Que você está fazendo a coisa certa? Que as decisões que, por mais dolorosas que sejam, vão lhe trazer um benefício espiritual acima de um benefício financeiro ou material? Sabe, às vezes a gente escuta histórias de pessoas que abandonam a Deus por causa de dinheiro. Ou abandonam a Deus por causa de um homem, de uma mulher. Muitas vezes depois passam um tempo, 1 ano, 2 anos, e a gente vê as consequências dessa decisão. As consequências que mudaram para sempre a vida dessas pessoas. Sabe, nós não precisamos passar por isso. O que a gente precisa é confiar em Deus, mesmo diante do medo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das perseguições. Como Davi termina aqui, ele fala: eu, porém, confiarei em ti. É isso que nós devemos fazer, é confiar em Deus até o final. Porque Ele é justo, e Ele é fiel, e Ele vai nos trazer a vitória. Sabe, a cada dia mais imitar os passos de Jesus nas nossas vidas, e as decisões que Ele teve, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como igreja, nos reunindo, com liberdade, com amor, com fraternidade, e com muita alegria. Eu quero terminar encorajando a cada um de nós a refletirmos cada vez mais na vida desses grandes homens da palavra de Deus. Eu poderia falar aqui de Abraão, de Moisés, de Paulo, enfim, muitos homens que servem como exemplo para nós. O que a gente precisa, de fato, é no final de todas as coisas, confiarmos em Deus e obedecermos a tua palavra. Eu queria terminar orando com vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Pai, obrigado porque histórias como essa de Davi demonstram, Pai, que nós temos total liberdade para falarmos com o Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, Pai. E ainda assim o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Pai, obrigado porque o Senhor sempre está disposto a que a gente obtenha as vitórias nas nossas vidas. Deus trabalha fortemente nos nossos corações para termos essa mesma fé e esperança que Davi tinha, que o Senhor, no final de todas as coisas, fizesse com que ele fosse um homem que confiaria em Ti. Deus, muito obrigado por esse coração de Davi, obrigado pelo coração dos meus irmãos. Eu acredito que muitas histórias aqui
nós temos parecidas, que superaram a dor, superaram os sofrimentos, Pai, para poder estar ao teu lado. Fica conosco, Senhor, durante toda essa semana, nos auxilia e nos ajuda, Pai, em cada decisão que nós vamos tomar e que a gente sempre põe a nossa alegria no Senhor. Muito obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, quero grato. Amém. Amém. Obrigado.